Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Esse é o programa Reflexões em mais uma edição. Hoje o programa está sendo gravado aqui no Teatro Jorge Amado. Este completa 25 anos em agosto de 2022. E esta é a homenagem do programa Reflexões para todos que compõem o corpo de trabalho aqui do Teatro Jorge Amado. O programa Reflexões vai ao ar todas as quartas-feiras, 20 horas, canal 10.3 da sua televisão, TV Quirimurê. Hoje nós vamos falar sobre direitos humanos. Duas figurinhas estão aqui no programa para conversar um pouco, desmistificar uma série de situações e deduções sobre direitos humanos. Ao meu lado aqui, o procurador público, defensor público, André Porciúncula, que vai conversar um pouco com a gente. André, muito obrigado, tá? Bem-vindo aqui ao programa Reflexões. Conta um pouco da sua história, antes mesmo da gente iniciar o tema. Olá, professor Michael. Olá a todos. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação para mim falar sobre direitos humanos. Eu que sou defensor público federal há 11 anos, já exerci a função de defensor regional de direitos humanos aqui na Bahia. Eu que sou natural de Salvador, egresso aqui da nossa centenária Faculdade de Direito da UFBA, onde fiz mestrado, então me sinto em casa. Estou em casa aqui. Hoje eu exerço a função de defensor nacional de direitos humanos, então eu trabalho com direitos humanos todos os dias. E sempre quando alguém me pergunta, mas o que são direitos humanos? Eu falo, direitos humanos são absolutamente todos os nossos direitos. Não existe um fragmento de direitos humanos. Quando nós acordamos de manhã e abrimos os olhos, nós estamos exercendo nossos direitos humanos. A partir do momento que a gente fala, que a gente acessa um aplicativo de notícias e recebe informações, que abrimos aqui o YouTube, um canal da televisão, e assistimos esse programa e acessamos a informação, estamos exercendo os nossos direitos humanos de acesso à informação. Da mesma forma, quando postamos algo na rede social, vivemos em uma democracia, então temos a liberdade de expressão. É o direito de ser humano. É o direito de ser humano. Mas aí me vem aquele questionamento, os direitos humanos, eles sempre foram os mesmos? Há uma transformação, uma evolução dos direitos humanos? E é esse o grande debate, né? Esse é o dilema moral que a gente traz. São as nossas reflexões. E não são só reflexões nossas, não. Isso aí acompanha a filosofia aristotélica, Immanuel Kant, Stuart Mills, John Rawls, sempre autores que traziam reflexões sobre o sentido de justiça. Quando se fala em sentido de justiça, nada mais é como externalizar esses nossos direitos humanos. Então, eu acho que assim, quando a gente fala disso, a gente tem que fazer dois cortes. Primeiro, um corte temporal. A gente está falando de direitos humanos em qual tempo? É o tempo do século XXI? É do século XVIII, do século XVII? Porque são diferentes. E um corte espacial. A gente está falando aqui de direitos humanos em um país democrático como o Brasil, que é calcado num sistema normativo europeu, ocidental, claro que com todas as influências da nossa miscigenação, da nossa população, da influência africana, da influência indígena, da influência oriental também pela migração japonesa pós-Segunda Guerra Mundial, mas, a grosso modo, nosso sistema de direitos humanos é um sistema calcado aí na Revolução Francesa de 1791, na Constituição Francesa, na Revolução Americana de 1787, que é baseada, em essência, em três pilares. Liberdades, fraternidade e igualdade. É um lema francês. Exatamente, são os três princípios da Revolução Francesa. Então, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Fraternidade, nós temos que nos auxiliar, nos ajudar. Vivemos em sociedade. Então, é a questão da sociabilidade, de sermos sociáveis. O ser humano, ele é um animal político. Então, já dizia, né? Platão e a República. Então, a gente tem que ser sociável. E isso está na nossa Constituição. Isso está nos tratados internacionais que nós convencionamos assinar. Então, a partir do momento que nós, como sociedade, escolhemos algumas regras jurídicas, algumas normas para conviver pacificamente, até porque as normas elas existem para fazer com que convivamos pacificamente em sociedade, em sociedade, né? Nós temos que respeitar
o outro. E aí me vem, bom, André, mas você falou aí de direitos calcados na Revolução Francesa, Americana, mas naquela época direitos humanos era muito mais um viés pessoal, um individualismo, meu direito de propriedade, era assim que se pensava, né? Porque a burguesia à época queria deixar aquele passado nefasto da monarquia absolutista em que a gente não tinha igualdade. Verdade. Aí eu falo, sim, realmente. E de lá para cá os direitos humanos evoluíram? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se a gente fizer um corte aí de tempo e migrar para o século XX, vamos botar em 1901 até 2000, posso fazer aqui, claro, rapidamente, vontade, 100 anos de história, mas nós passamos a ter os direitos humanos muito mais ligados muito mais ativos. Muito também, mais né? ativos, exatamente. Muito mais relacionados aos direitos sociais, ao Estado muito mais presente. Antes nós tínhamos um Estado muito mais ausente. A ideia era que vocês particulares se resolvessem entre si. É o lema francês, laissez-faire, laissez-passer. Deixe fazer, deixe passar. O Estado ficava de longe. Do âmbito da economia, tínhamos aquela ideia do Adam Smith, né, do liberalismo econômico. Com o passar do tempo, vimos que isso não atendia os nossos anseios como sociedade. Veio a crise de 1929, da Bolsa Americana, que foi um disruptivo do ponto de vista desse sistema capitalista liberal, na essência, para vir um Estado um pouco mais intervencionista, mais preocupado com o ser humano, mais preocupado com prestações. Então, hoje o Estado, já também porque ele tributa o cidadão de uma forma pesada, ele tem que contraprestar. Eu quero fazer uma pergunta para você, André. Eu tenho muito medo quando a gente começa a trazer isso para o âmbito do Estado, com a personificação das estruturas, né? Apesar de que os direitos humanos não é uma estrutura e simplesmente 30 artigos que regem o convívio de uma sociedade e o ser humano. Mas, assim, as pessoas hoje personificam os direitos humanos, né? Quando você vai fazer a defesa de alguém que está sendo maltratado, que tem sua dignidade roubada, logo a pessoa diz, não, ele é um defensor dos direitos humanos. Você fica mal visto hoje. Comenta um pouco sobre isso. Então, professor Michael, eu acho que falta um pouco de educação, porque os direitos humanos, como eu falei, ele é um processo histórico. Então, a pessoa que fala de uma forma mais preconceituosa sobre os direitos humanos, ela talvez esqueça, e aí talvez por uma falta de educação, e a importância de um programa como esse, de que os direitos humanos estão relacionados à possibilidade, por exemplo, dele falar isso, dele ter essa liberdade de falar, então dele poder votar em um político. Se a gente, como eu falei, o corte espacial, se pensarmos em direitos humanos na Rússia, lá não existe oposição política. Por quê? Não existe uma democracia. Se pensarmos direitos humanos na China, também não temos no viés ocidental, porque não temos uma democracia. Então o importante é que a gente desmistifique essa ideia que direitos humanos é algo pernicioso, muito pelo contrário, é algo muito importante. E agora vivemos um momento de transformação dos direitos humanos em que nós, culturalmente, enquanto sociedade, estamos evoluindo para entender que direitos humanos é a sua autodeterminação. É a sua forma de se identificar como pessoa e o seu direito de fazê-lo, sem que outra pessoa exerça preconceito e sem que o Estado exerça qualquer tipo de preconceito por conta da sua religião, da sua raça, da sua etnia, da sua cultura. Então, essa percepção dos direitos humanos hoje, a meu sentir, ela é uma evolução que a gente vem construindo aí. E é claro que as normas, elas não acompanham a sociedade evolui e depois, atrás da sociedade, vem as normas jurídicas. Então, eu cito aqui um caso emblemático, casamento de pessoas do mesmo sexo. A sociedade, ela já ansiava por essa regulamentação legal, a gente já vivia em sociedade dessa forma, até que veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal e ratificou isso. Então, o Poder Judiciário aí até substituiu o legislador. Volta um pouquinho mais atrás, 1977, a mulher não poderia se divorciar do homem. E se ela não tinha previsão legal, e se ela assim o fizesse, ela era chamada de desquitada. Ela tinha aí uma pecha na sociedade. Não é do meu tempo, mas eu lembro disso. Ela tinha uma pecha na sociedade de mulher desquitada, né? O Código Penal previa o conceito de mulher honesta. Então, o que é mulher honesta? Veja que
a cultura ela evolui e esses preconceitos, esses conceitos abertos, também revestidos de um certo machismo, eles vão sendo deixados para trás e a cultura evoluindo. O que eu quero assim também trazer a reflexão, e aqui são reflexões morais, é que, como sociedade, nós também não podemos, claro, guardadas aí uma zona de certeza do que é uma violação, né, de uma opinião Sim, claro. que é racista, que é homofóbica, guardada essa zona, mas a gente também tem que compreender que algumas pessoas que viveram em uma cultura, uma pessoa de 90 anos, às vezes tem uma cultura um pouco mais conservadora porque ela viveu neste período. Então, o direito humano para ela é diferente do direito humano na nossa visão atual. E a gente tem que educar, tem que conversar, tem que debater. Numa democracia, vive-se dessa forma. Então, assim, essa polarização que eu vejo muito na internet, às vezes Sim. até com xingamentos, são coisas que a gente deve evitar. Deve-se desconstruir conceitos anacrônicos que estão no passado, mas também deve-se respeitar, desde que guardadas, né, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não se franqueia discurso de ódio. Sim, não se claro. franqueia um racismo estrutural. Claro. Não se franqueia esse tipo de coisa. O que a gente chama de freedom of speech tem um limite. Tem né? um limite, exatamente. Tem um limite que é um senso liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Mas, guardado isso, a gente está sempre diante de dilemas. Direitos humanos são escolhas. Sim. E aí, aqui, só para... Eu trato de direitos humanos, então... Eu estou ali, estava em Belém do Pará, estava Sim. em Uruará e Medicilândia, que são interiores ali do Pará, fazendo o resgate de trabalhadores escravos, outro dia. Uhum. E a gente conseguiu ali resgatar, garantir o direito daquelas pessoas que não tinham sequer documento, não sequer sabiam do mínimo existencial que elas tinham. Trabalho escravo mesmo. Trabalho, hoje a gente chama de trabalho análogo a escravo, né? Uhum. Porque ele é revestido de uma certa informalidade, mas que na verdade é um trabalho contemporâneo a escravo. Uhum. Estive também lá em Volta Grande do Xingu, no Pará, Sim. onde foi construída a hidrelétrica de Belo Monte e deixou um legado ali de um desastre socioambiental muito grande para aquelas populações ribeirinhas, comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, e como equacionar o interesse de toda a sociedade também para produzir energia elétrica em um país que estava na época deficitário de energia, mas ao mesmo tempo tutelar os direitos humanos daquelas pessoas que muitas são invisibilizadas. Sim. Aí, nessa mesma empreitada que eu estive, lá em outubro agora de 2021, e muitas pessoas sequer sabem, está na iminência de ser instalada também em Volta Grande do Xingu uma das maiores mineradoras de ouro da América Latina, Nossa. Que é uma empresa canadense chamada Belusan. Se a hidrelétrica de Belo Monte, que é uma barragem de água, gerou tanto impacto ambiental, imagina uma barragem de rejeitos de minério no mesmo rio, a uma distância de 10 quilômetros. Então, estivemos lá para poder dialogar com a FUNAI, com o IBAMA, com a empresa que está também ali, que tem a licença de instalação para essa mineradora, para tentar mitigar os danos. E aqui, mais uma vez, como eu falei, direitos humanos são dialéticos. Isso. Da mesma forma como a gente tem que tutelar os direitos daquelas populações vulnerabilizadas, a gente sabe da importância de uma mineradora, porque se temos uma câmera aqui, se temos um celular, se temos um veículo, um carro, um satélite, isso demanda minério. Então, não é que não possa ser instalada uma mineradora, mas a mineradora tem que ser instalada de acordo com a sustentabilidade, claro. Com a responsabilidade ambiental. E social também. Perfeitamente. Aí a gente volta para fraternidade, sociabilidade, liberdade e igualdade. É esse o grande dilema dos direitos humanos. Como equalizar isso, né? E aí... André, eu quero te fazer uma pergunta que você já está me respondendo aí, né? Minha pergunta é como levar dignidade a essas pessoas ribeirinhas, essas pessoas que vivem do minério também, a pessoas que só têm a sua alma, não tem nada, às vezes não tem documento, como você mesmo acabou de nos dizer aqui. Como levar dignidade? Porque é direitos humanos, né? A pessoa se sentir humana, protegida. Como levar dignidade para essas pessoas? Excelente pergunta. Esse é um grande desafio de todo Estado. Principalmente de um Estado como o Estado brasileiro, que ainda peca muito nas prestações de direitos sociais. Então, temos muitas pessoas invisibilizadas. Primeiro, eu acho que a própria sociedade ela tem que ser um fiscal da outra.
Então, se ela constata ali uma violação de direitos humanos, ela tem que comunicar aos órgãos competentes, Defensoria Pública da União, do Estado, Ministério Público, Câmara de Vereadores. Às vezes eu questiono, quando alguém vem me perguntar, mas isso aqui está errado. Eu falei, você já mandou um e-mail para o seu vereador? Você já acessou a Câmara dos Deputados? Já mandou um e-mail para o seu parlamentar, que está lá em Brasília? Não, nunca fiz. Depois faça. É a Câmara do Povo. Eles estão ali para lhe ouvir. Em algumas cidades, principalmente fora do Brasil, mas algumas cidades no Brasil também, que tem um IDH muito alto, a população vai lá na Câmara, bate e fala com o seu vereador, cobra ele a política pública. Então, aí eu trago novamente aqui sempre essa dialética, né? Tudo é orçamento também, é dinheiro. Então, temos que sempre estar equacionando o orçamento. A minha função hoje, como Defensor Nacional de Direitos Humanos, é intermediar essa comunicação, identificar as mazelas sociais e levar isso para a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, através de audiências públicas, como eu tenho participado lá muito em debates, levando para os parlamentares também essas demandas, propondo projetos de lei nesse sentido, conversando com o Poder Executivo e aí em âmbito ministerial, falando com secretários das mais diversas pastas, tanto da direitos humanos, quanto da saúde, quanto da igualdade racial, de gênero. Então, assim, a ideia é a gente tentar equacionar essa ideia de onde tirar recurso, onde aplicar, quais decisões tomar, né? Mas para isso precisa de uma provocação do poder público. A gente tem que estar... Quando você era pequeno e você precisava de algo dos seus pais, o que você fazia? Quando você tinha... Solicitava. Quando você era recém-nascido, você chorava, né? Esperneava. Eu tenho um filho recém-nascido agora de 2 meses. Ele chora. Ele quer mamar, ele chora. Então a gente tem que provocar os nossos governantes. Aí a importância dos movimentos sociais, estar junto também com instituições que têm legitimidade para postular isso, como Ministério Público, Defensoria Pública, usar a liberdade de expressão para isso, veículos de comunicação. Então esse é o grande desafio, né? Eu cito aqui, vou trazer um caso, uma metáfora, tá? Não é um caso meu também, é um caso de um grande autor famoso americano chamado Michael Sandel. Sim. Ele fala o seguinte, você é um motorneiro, você está pilotando ali um vagão de trem, e o trem está desgovernado a 100 km por hora. Você olha para o seu trilho e tem uma pessoa. Você olha para o trilho do lado, tem 5 pessoas. Ele tem que tomar uma decisão. O que é que ele faz? Uma decisão trágica. Ele vira o trilho, mata 5 pessoas, ele continua nesse trilho e mata 1 pessoa. É um dilema moral. A gente se depara com esse dilema moral a todo momento. Quando a gente vai uma escolha, né? Vamos tutelar aqui o direito à saúde, à educação, vamos tutelar os dois, vamos equilibrar. Talvez a sua resposta fosse, não, deixa onde tem uma pessoa. Vamos pensar aqui no princípio de salvar mais vidas. É algo razoável. Mas se eu lhe questionar, mas professor Michael, essa uma pessoa foi o cara que dolosamente causou esse problema no vagão, no freio do vagão. E aí? Qual é o seu... Você vai mudar? Não, agora as circunstâncias mudaram. Deixa lá, já que ele causou, ele que vai ser, não é? E só que assim, as circunstâncias fáticas, elas aparecem toda hora. Acontecem o tempo inteiro. São variáveis o tempo todo, né? E aí vem a cultura de pessoas que vivem em sociedade, numa democracia, que tem a possibilidade de falar, e a gente tem que equacionar isso. Equacionar através, sobretudo, da educação. Gente, estou chegando ao final aqui do primeiro bloco, uma pena, eu adorei aqui o papo aqui com André Porciúncula, mas antes, André, direitos humanos para humanos, correto? São todos os direitos para todos os humanos. Para todos os humanos. Só os corretos? Não existe essa percepção de correto e incorreto. Essa é uma questão cultural, mas assim, enviesada. Não existe corretos ou incorretos. Todos somos iguais e respondemos em sociedade por nossas ações, né? E pelas consequências das nossas ações. Por isso existem normas pré-estabelecidas. Aí eu sou um contratualista, sigo aí a escola de Rousseau, de Locke, estabelecemos normas e seguimos essas normas. Independentemente se você errou ou se você acertou, a sua consequência vai ser com base naquelas normas que foram convencionadas em sociedade. Não cabe a mim, e aqui eu sou cristão, né? Também é minha posição pessoal, não cabe a mim julgar
a sua ação. De maneira Não sou nenhuma. eu. Né? Verdade. No mundo dos homens, quem vai julgar são as leis. Sim. E você vai ter todo o direito de se defender no devido processo legal. Essa é uma sociedade que a gente espera como uma sociedade justa, uma sociedade democrática. Sim. Fora disso, vivemos aí no hate speech, no discurso do ódio, na barbárie. Sim. É essa a ideia que nós temos de direitos humanos. Muito feliz, quero agradecer aqui, né, ao André. André, manda aí seu recado, deixa aí suas redes sociais, né, para quem está nos assistindo, quiser acompanhar, como é que faz para te achar? Na rede social, no Instagram, é @prof.andreporciúncula. Eu tenho um canal no YouTube também, que eu posto Vou alguns vídeos lá, acompanhar, vou me inscrever. ainda embrionário, meio rudimentar, mas é bem bem íntimo, né, assim, que é o Jus Atual, @JusAtual. Agradeço mais uma vez pelo convite, Sim, estarei claro. sempre à disposição, Sim. quando quiser. Que legal. É isso aí, gente. Vamos aí ali tomar um cafezinho, uma água e a gente volta daqui a pouquinho. Fique com a gente rapidinho, menos de 30 segundos. É isso aí, pessoal. Bem-vindo de volta. Mais um bloco aqui do programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar todas as quartas-feiras, 20 horas, canal 10.3 da sua TV, TV Quirimurê. Ao meu lado, o advogado Felipe Sampaio. A gente vai dar continuidade aqui ao tema direitos humanos. A gente acabou de sair de um bloco aqui, um bate-papo muito legal com André Porciúncula. E aqui hoje, Felipe Sampaio. Felipe, muito bem-vindo. Obrigado aí por ter aceitado o convite do nosso programa. Fala um pouco de você e depois a gente entra dentro do tema. Muito obrigado, professor Michael. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Então, professor, eu sou soteropolitano, sou advogado atuante. Quando fui convidado, quero agradecer esse convite. O Sim. tema de direitos humanos, para mim, é muito importante hoje na sociedade. A gente vem debatendo vários temas sobre eles. E é muito importante a gente tocar em todos os aspectos dos direitos humanos, porque está inerente ao nosso dia a dia. 24 horas, como o nosso nobre colega André falou anteriormente, ao acordar a gente já está exercendo os direitos humanos, né? Sim. E os direitos humanos nada mais é do que a unificação da legislação mundial, né? Que veio com a Declaração dos Direitos Humanos, tendo como base a literalidade do termo, né? O direito do ser humano, né? Sim. O direito do ser humano independente de qualquer coisa, independente da sua cor, da sua religião, da sua raça, da sua opinião política, opção sexual. Então, assim, diante dos direitos humanos, somos todos iguais. A gente sempre tem que ter essa premissa. E esse é o valor principal que eu acho que todo ser humano na sociedade tem que ter. A gente tem que entender também que a Declaração de Direitos Humanos ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que ali unificou, inclusive o Brasil foi um dos primeiros países a ser assinante da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim. E assim se iniciou a conduta e a legislação baseada naqueles valores abstratos que a sociedade sofreu, as mazelas que a sociedade sofreu diante até daquela guerra que foi o último desastre assim, né, 1948. mundial. E aí, só que quando a gente fala em mazela, a gente não pode levar em consideração que os direitos humanos ele apenas é aplicado para o segmento da sociedade que sofre as mazelas sociais. Os direitos humanos ele está vinculado a toda a sociedade. A vida. Exatamente. A viver, a você ser humano. Exato, somos todos iguais. Isso. Iguais, a gente tem que entender isso. Não é um direito desequilibrado, ele é um direito equilibrado. Estamos todos iguais e assim, como o André citou anteriormente também no primeiro bloco, de forma excepcional, ela é atemporal, né? Sim. Então, assim, os artigos da legislação, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é o mesmo, porém a sociedade ela vem evoluindo. E a gente vai interpretando de forma diferente. Ele deu vários exemplos. Eu vou dar um exemplo básico hoje da sociedade, que é o voto, né? A gente tinha o voto com 16 anos, antigamente entendia que não tinha capacidade de voto. Hoje já temos, mas da mesma forma é o direito do voto que sempre esteve na declaração, Sim. Só que a gente adequou a nossa realidade, à evolução social que vivemos, entendeu? Vou te fazer uma pergunta, eu fiz no bloco anterior para o André, parece igual, mas não é, tá certo? A minha pergunta é, como garantir a dignidade da pessoa humana em uma sociedade tão arrasada pela violência? É uma pergunta muito boa e é o seguinte, diante da Declaração do Universal dos Direitos Humanos e da sociedade que vivemos, inclusive da nossa Constituição Federal, Sim.
a gente tem que entender que tem as cláusulas pétreas, né? São os direitos ao princípio da mínima dignidade da pessoa humana, que é a acessibilidade à saúde, à educação, principalmente a segurança, que é o que foi da sua pergunta. E assim, hoje eu vejo que na legislação é muito importante a gente buscar o legislativo cumprir ou cobrar o que a gente votou ou o que foi prometido. E eu levo muito em consideração também a questão social. Eu acho que nossa sociedade, se a gente conseguir raciocinar de forma pensando nos valores abstratos que norteiam a Declaração dos Direitos Humanos, a gente vai ter uma sociedade melhor. Né? A gente pensa no outro, a gente tem a liberdade de expressão, a gente tem a liberdade de agir, a gente tem a liberdade de pensar, porém dentro dos valores que norteiam a gente viver em sociedade. E isso é muito importante. Essa questão de buscar a melhoria numa questão tanto de segurança quanto de educação, ela vai por base essa forma de raciocínio sobre a vida e sobre a vida em sociedade, né? Uhum. Agora, é lógico que, assim, diante da prática do mundo que já estamos vivendo, é muito importante a gente cobrar tanto do legislativo quanto da sociedade civil, porque essa comunicação da sociedade civil com o Estado é muito importante. Está aí a importância que a gente já vinha falando sobre os movimentos sociais, que dão voz àquele segmento da sociedade que está sofrendo mais sobre certos segmentos, né? E que precisa de um apoio, de um suporte de ações sociais do governo, né? Sim. Isso é muito legal. Muito. Como é que você vê isso hoje? Então, o governo dentro da sociedade agindo para garantir a essas pessoas que elas sejam dignas, pelo menos direito mínimo. Hoje eu acho que assim, a gente poderia dar mais voz, né? A gente poderia olhar, por exemplo, para os direitos humanos de uma forma menos pejorativa. A gente pensa muito em direitos humanos como se fosse o direito, a gente ouve, né, os termos populares, direitos humanos, à vida. Tá, exato, que defende um segmento marginalizado da sociedade, mas assim, isso não quer dizer, um exemplo de qualquer indivíduo que haja de forma marginalizada na sociedade, que seja passível de punição, ele vai ser punido diante dos direitos humanos. A família ou quem sofreu o crime desse indivíduo também tem direito de buscar punição. A gente tem que entender que a função dos direitos humanos nessa aplicação social na Constituição é simplesmente que a Constituição seja cumprida. Seja cumprida da forma que ela expressa. A gente não pode implicar valores abstratos pessoais. Os valores que são constantes na Constituição são os que devem ser aplicados. Independente se você gosta da pessoa ou não, independente se a moral da pessoa você analisa de certa forma ou não. Então, aquela metáfora do trem que André falou é muito importante. Porque, então, o indivíduo que praticou um ato, ele não merece menos justiça do que outro, ou menos acessibilidade à justiça, ou uma defesa menor. Não, ele é um ser humano igual a todos. Ele cometeu um crime, ele vai pagar igual a todos que cometerem um crime. Está ali, ele teve a liberdade de escolha, ele teve a liberdade de atitude, e ele escolheu exercer uma atitude que não era de acordo com a Constituição. Ele tem que ser punido ao rigor da lei, né? Até porque é o direito humano da outra parte que sofreu, entendeu? Uhum. Então a gente sempre tem que olhar a perspectiva dos dois lados e de forma imparcial. Lógico que somos seres humanos, a gente vai pensar, a gente vai ponderar, a gente é um objeto do meio, a gente tem que entender isso, que nosso raciocínio vai acabar, eu acho que por conta disso, mas não pode achar. Na legislação tem que ser aplicado o que está expresso. A gente não pode desrespeitar, até porque um dia pode ser a gente é vamos dizer, um indivíduo que a gente pode se acidentar ou algo do tipo, entendeu? Então é importante a gente defender o direito. Como você vê a ação do Ministério Público em determinadas ações onde o ser humano ele sofre essa supressão de sua liberdade e de sua dignidade? Então, a questão do Ministério Público em si, eu acho muito importante o trabalho do Ministério Público em amparar a sociedade, né? A gente não pode valorar até o trabalho ali, porque, de fato, a gente entende como sociedade, inclusive na sociedade que vivemos hoje, polarizadíssima, discurso de ódio sendo exposto em qualquer lugar, rede social, esquina, no ônibus, no trânsito. Então, a gente vê muito isso. Então, assim, o trabalho hoje, para quem ampara os resultados dessa explosão de discurso de ódio,
é muito grande. Então, assim, quando a gente vai na mínima discussão de que você está ali discutindo no trânsito, aquilo ali pode se tornar uma agressão grave, algo gravíssimo de violência, que quando a gente vai ver, no final das contas, o que vai parar no Ministério Público, o que tem que amparar a situação no direito, a quantidade é muito alta. A gente tem uma quantidade muito alta. Eu acho o trabalho do Ministério Público muito bom mesmo. Sim. Só que, assim, a gente tem que entender que a base é o que vai mudar a ponta, né? E eu fico preso aos resultados. Eu acredito que o trabalho do Ministério Público seja extremamente eficaz em algumas situações, mas em outras situações você não consegue chegar ao final, não consegue apresentar um resultado. E isso traz um sentimento de impunidade muito grande. Sim. E, assim, às vezes eu fico me pensando, poxa, o Ministério Público precisa ser provocado, como o André falou no bloco anterior. Mas, assim, até onde eu preciso provocar o Ministério Público quando algo acontece aqui na minha frente? Sim, não, claro, com certeza. É isso que eu quero entender um pouco. Não, com certeza. Então, às vezes essa falta de acessibilidade e justiça de certos segmentos da sociedade prejudicam muito, mas prejudicam muito essa questão de você amparar essas mazelas que são claras para a gente. A gente discute aqui coisas que são óbvias, a gente analisa coisas óbvias, a gente se revolta e ao mesmo tempo a gente não vê o resultado, né? E isso gera uma revolta muito grande na sociedade e até aquele raciocínio de que não tem uma punição para quem age de forma errônea, né? E eu fico com muito medo disso, porque a sociedade está trazendo um sentimento de olho por olho, dente por dente. Sim, o Hammurabi. E isso é muito antigo, é muito arcaico. A e sensação eu acredito que estamos voltando ao tempo. A sensação que estamos voltando ao tempo. E o direito, ele veio para fazer esse amparo às pessoas e nós crescemos muito. Sim. Eu acredito, eu sempre falei que nós temos uma Constituição muito completa. Sim. Muito completa. A nossa Constituição, ela ampara você em muitos pontos que a Constituição americana não consegue amparar. E por que não funciona? Então, eu concordo plenamente com você. E eu sinto falta de que a gente não aplica direito à Constituição. Sim. Parece que se a gente colocasse a Constituição brasileira em um país que aplicasse, em uma sociedade que tivesse aplicação completa da nossa legislação, parece que era um mundo perfeito. A aplicação da Constituição brasileira hoje para o resultado que a gente tanto espera, e quando a gente pega a Constituição para a lei e tal, a gente vê que, de fato, a gente ampara vários segmentos da sociedade. A gente tem o Estatuto do Adolescente, a gente tem o Estatuto do Idoso, a gente tem uma Delegacia da Mulher. Então, assim, a gente tem uma mazela naquele segmento social, a gente está ali para amparar. Só que, na prática, parece que o resultado não vem, pelo menos o resultado satisfatório, né? Sim. Então, assim, eu acho que, às vezes, a aplicação, um mínimo, que a gente tivesse uma burocracia mínima para chegar a esse resultado, de forma com que o segmento que está sofrendo, tanto idoso, adolescente, como demos exemplo, como os outros, tivesse o amparo direto e menos burocrático, mais rápido, seria muito melhor. Com certeza, eu acho que isso alimentaria a sociedade de uma forma absurda. Porque você começa a ver os resultados, né? E aí, ao ver os resultados, a gente nasce aquela esperança, né? De fazer a denúncia, de provocar. Agora eu posso provocar porque eu estou vendo o resultado. Sim. E a gente, aos poucos, vai esquecendo essa coisa de praticar o olho por olho, dente por dente, né? Sim. Que é o que eu falei para você. A gente está retornando a tempos da pedra. Com certeza. E a gente também tem que levar em consideração, quando você fala essa questão do Código de Hammurabi, de olho por dente, o que acontece? Quando a gente analisa o Brasil hoje como democracia, a gente tem que entender a função da democracia. Às vezes, isso é dado na escola e a gente cresce e esquece. A gente é regido por 3 poderes. É o judiciário, é o executivo e é o legislativo, cada um com sua função. O legislativo, vamos popularizar, o legislativo faz a lei, o executivo executa, o judiciário fiscaliza para que a Constituição que está acima dos 3 poderes ela seja cumprida de forma correta. Então, assim, na hora que a gente vê essa discussão de ódio, a gente vê que é rasgado o termo da Constituição. Isso. E a gente busca muito hoje, né, do executivo, que passe por cima e os valores abstratos que sejam dispensados aí em discussões, até públicas, seja aplicada. O voto do brasileiro, às vezes da sociedade brasileira, ela podia ser norteada pelos princípios da Constituição.
o diálogo entre os políticos, tanto do legislativo, porque o legislativo também é muito importante, né? Nosso voto, a gente fala muito do voto do executivo, mas o voto do legislativo é importantíssimo, porque é a aplicação, é a normatização do que vai ser aplicado pelo executivo. Sim. E fiscalizado pelo judiciário. Então, assim, às vezes a gente discute muito, a gente vê muita discussão política, é moda, é normal hoje, no país polarizado, discutir o executivo, as ideologias do executivo e o legislativo. Quem votou, quem você votou no legislativo, né? Uhum. Aí tá lá, praticando leis, ideologias que são de encontro ao que você prega ou que você até votou no executivo, entendeu? Então, essa educação política também é muito importante e agrega demais aos valores sociais do Brasil, principalmente. Que coisa, né? Felipe, só para a gente encerrar aqui a última pergunta, quando você vê o Brasil caminhando para criar leis que garantam o direito à vida, a dignidade, tipo casamento entre pessoas do mesmo sexo, essas pessoas podendo adotar filhos, né? Essa coisa de mudança do sexo também. Sim. Você não acha que a gente está evoluindo um pouco? Porque isso tem a ver com liberdade, isso tem a ver com existência. Sim, com certeza. Eu fico muito feliz em ver e viver, né? Sim. Esse momento de... Esse tempo de evolução, não sei né? se você tem essa mesma sensação, mas eu tenho uma sensação que a gente vive exatamente no momento histórico que vai ser estudado pelos nossos netos. Porque a gente está numa transformação, ao mesmo tempo que a gente vê discursos de ódio, discursos de coisas absurdas, que dá aquela sensação, como a gente já falou antes, que a gente está voltando, a gente vê uma evolução que a gente falou, pô, que bom. Porque, assim, pô, você citou temas, são temas que, assim, por que a gente vai proibir, né? Se você pensar vamos lá, eu quero melhorar a economia do país, quero gerar emprego, quero educação, tá, vamos lá preocupar com isso. Por que a gente vai se preocupar com certos segmentos, certos problemas que temos sociais, que muitas vezes esses problemas, hoje em dia, com doenças psicológicas, intelectuais até, a gente acaba prejudicando o desenvolvimento de uma sociedade. Então, assim, quando a gente evolui nesse sentido, a gente está melhorando a base. E aí, eu acho que com a aplicação de educação, nesse sentido, a nossa sociedade vai evoluir muito, muito, muito. É isso aí, gente. Eu quero agradecer aqui ao Felipe Sampaio. Estou, assim, feliz porque, assim, é um papo que a gente queria muito e a gente estava há muito tempo estudando, trazer aqui para o programa, né? Falar de direitos humanos. Mas antes eu quero perguntar, Felipe, como é que te acha? Você tem rede social, tem telefone, como é que faz? Tenho sim, eu tenho um Instagram, @Felipe Sampaio M, com F-I-L-I-P-E, Felipe Sampaio M. Assim, né, estamos começando, tá na rede social, mas já me encontra lá, pode mandar direct, mandar pergunta. Que bom. É isso aí, gente. A gente vai para um breve intervalo comercial. Fique aí, não saia. 35 segundinhos, a gente vai ali rapidinho e volta já. Obrigado por sua audiência. É isso aí, pessoal. Bem-vindo de volta. Esse é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar todas as quartas-feiras, canal 10.3 da sua TV. E esta é uma produção independente do site nordestenovaidentidade.com. Sigam-nos nas nossas redes sociais, @reflexões.tv. É isso aí. Aqui no último bloco, eu estou aqui comigo com Lucas Gonçalves, da Salvador Invisível. Lucas, que tem um trabalho social. E ontem, né, a Salvador Invisível completou 13 anos. 3 anos. 3 anos. Isso. 3 anos da Salvador Invisível. Isso. Conta pra gente como é o trabalho de vocês. Pronto. Primeiro, agradecer, né, professor, todos os ouvintes. A Salvador Invisível completou ontem 3 anos. Eu, particularmente, já trabalho com população de rua há 13 anos. Tenho 29 anos, vou fazer 30 agora. Comecei com 17, na época do ensino médio. Estava saindo do ensino médio. E aí foi quando eu ia para a antiga Fonte Nova, né, antes de ter demolido e tal, antes de se tornar arena. Eu lembro que a gente ia, eu e amigos de ensino médio, para poder conversar com o pessoal. Mas não só conversar, mas entregar também alimentos, entregar roupa e tal. Só que eu comecei a perceber que aquilo não estava sendo suficiente. O assistencialismo mesmo, somente, não estava sendo suficiente. Por quê? Porque eu comecei a conversar com a galera, né, em situação de rua, que ficava lá naquela região ali do DIC e tal. E aí eu percebia que chegavam as combis, chegavam as topiques, grupos religiosos, de amigos, mas o pessoal não estava indo receber o que esses grupos traziam. Ficavam conosco conversando. E aquilo me incomodava, sabe? E foi quando eu comecei a perguntar ao pessoal por que eles não estavam indo. E aí a galera falou,
é porque vocês sabem o nosso nome, vocês sabem a nossa história, o motivo da gente estar aqui. Sim. E aí foi o primeiro estralo de... Não é só isso, não é só entregar um Tem pão, mais não é só coisa. entregar, tem mais coisa, sabe? É ouvir esse pessoal. E aí veio o primeiro viés da Salvador Invisível, o primeiro objetivo, que é de dar visibilidade a essas pessoas. É mostrar que ela está ali na rua, mas que não é só aquilo, tem um motivo para estar ali. E aí vem o segundo viés, o segundo objetivo, que já foi uma outra experiência, né, de Alma Dutra. À noite, uma quarta-feira, a gente sempre fazia entrega de café com leite, pão com queijo e presunto. Sim. E aí, um assistido chamado Caio, ele sempre pegava o pão, tirava o queijo, tirava o presunto, mas o café com leite ele não tomava, ele não pegava. E aquilo me incomodava, tipo, pô, por que ele não tá pegando? E aí ele me chamou no canto, de forma bem educada, e falou assim, você me perguntou se eu tenho tolerância à lactose? Nossa. Velho, aquilo foi um estralo, sabe? Tipo, poxa, não é eu dizer o que é que ele quer, é ele que tem que Legal falar o que é que isso, ele né? quer, sabe? Será que quando a gente vai à rua, a gente pergunta se ele pode tomar um café com leite? Uhum. A gente pergunta se ele pode tomar um mingau? E ao invés de já É como chegar se ele julgando. estivesse dizendo a você, respeite minha individualidade, respeite minha dignidade, né? Exatamente. E tem a ver com direitos humanos. Exatamente. Legal. Então, vem o segundo viés da Salvador Invisível, que é, o que é que eu vou fazer com essa visibilidade? Contei a história dele, contei a história dela, mas e agora? Lutar por direitos. E aí Sim. vem o segundo objetivo nosso, que é lutar por direitos Há dessas quanto pessoas. tempo vocês estão fazendo esse trabalho? A gente já sabe que fez 3 Pronto. anos, mas você falou que há 13 anos faz Sim. esse trabalho de Sim. apoio. Eu até fico meio arredio assim, porque quando as pessoas ouvem falar de assistencialismo, né? Sim. A gente tem esses extremismos por aí que acha que é assistencialismo. Eu não acho que seja assistencialismo. Eu acho que você leva realmente dignidade às pessoas. Você faz essa pessoa de rua que não tem um banho, que está ali com o cabelo grande, dizer, ó, eu também sou humano, apesar de estar aqui. Como é que você vê isso? Show de bola. Ó, eu sempre gosto de reforçar que a gente, enquanto Salvador Invisível, nós não somos contra o assistencialismo. Sim. O que a gente é contra é quando o assistencialismo tem um fim nele mesmo. Isso a gente é contra. Fala um pouco sobre isso. Vamos nessa. Existe a diferença, professor, e todos os ouvintes, entre solidariedade e empatia, né? Eu amo muito a etimologia da palavra. A raiz da palavra solidariedade nada mais é do que uma pessoa bondosa. Mas ser uma pessoa bondosa é pouco, Muito sabe? bom. Apenas me faz bem quando eu dou algo para alguém. Uhum. Apenas me faz bem. Empatia vai além. Empatia é eu perguntar para aquela pessoa o que é que ela quer. É eu chegar para Caio e perguntar, Caio, você pode tomar um café com leite? Você pode tomar um mingau que contém leite? Uhum. Entende? Isso é empatia. Então, o que é que a gente sempre fala? Assistencialismo, quando é o fim nele mesmo, a caridade, quando é pela caridade, é pouco, sabe? Você tem que fazer algo a mais pelaquela pessoa, entende? Verdade. E aí que vem a assistência social, né? Você, sei lá, um bom dia já é algo muito grande. Que a gente, quanto sociedade, tende a achar que a população de rua só quer uma comida ou só quer uma bebida. E aí vem aquela música. A gente não quer só comida. A gente quer bebida, diversão e arte. Com Entende? certeza, com certeza. É um chamamento, parece, né? Sim. Me diz uma coisa, quantas pessoas você já socorreu durante esse tempo aí? Show. De 2019 para cá foram 13.500 pessoas que a gente atende diretamente. Sim. Com a pandemia aumentou ainda mais, porque a gente sempre fala que antes da pandemia existiam já pessoas, obviamente, em situação de rua, mas a Sim. pandemia aumentou, porque aumentou o desemprego, tem muita gente que morava em casa alugada, por exemplo, e que acabou indo para a rua, porque não tinha o seu sustento, né, para pagar o Isso. seu aluguel, para sua comida. Isso. Então, com a pandemia, foram 3.500 pessoas que a gente chegou a ajudar diretamente. Quando eu falo ajudar, tirar uma documentação, correr atrás de Auxílio Brasil, né, que é o antigo Bolsa Família, correr atrás de Auxílio Moradia, fazer um acompanhamento numa UPA, fazer um acompanhamento, sei lá, no criminal, que a gente tem várias áreas dentro da Salvador Invisível. Quantas pessoas compõem a Salvador Invisível, Lucas? Pronto. E Hoje nós vocês são temos... divididos em departamentos, Isso. né? O departamento que vai às ruas, pega aquele rapaz ali, corta o Isso. cabelo, Como é que é chamado cada departamento? Show. Nós temos hoje 65 pessoas, Sim. todos e todas voluntárias, na Salvador Invisível. Estamos divididos em 6 equipes. Sim. A primeira, a equipe de demandas, que a gente fala que são os braços e as pernas da Salvador Invisível, porque a primeira equipe faz o contato com a pessoa em situação de rua. E aí essa equipe de demanda vai coletar, por exemplo, a história dessa pessoa, Sim. mas não apenas isso. Mas vai ver se ela precisa de uma documentação, vai ver se ela precisa de um corte de cabelo, vai ver se ela precisa de um acompanhamento numa UPA, enfim. Depois disso, que coletou essa demanda, se for uma demanda, por exemplo, de cunho jurídico, a pessoa precisa de um BPC-LOAS.
a pessoa está com ação trabalhista, encaminha para a equipe jurídica. E aí a equipe jurídica, a gente tem parcerias com alguns escritórios. Temos a equipe de saúde. Dentro da equipe de saúde nós temos médicos, nós temos enfermeiros, dentistas, que a gente enxerga a saúde como um todo, né? Que a gente sempre tende a achar que a saúde é só medicina, né? Mas não é. Isso. Tem a saúde bucal, a saúde mental, que a gente tem nossos psicólogos. Temos a equipe de eventos, todos os eventos nossos de grande porte, que a gente chama, os mais midiáticos, né? Tipo uma Páscoa, um Natal, um Arraiá, essa equipe que organiza. Isso. E lá tem arquitetos, tem projetistas. Temos a equipe de projetos, por exemplo, professor, você teve uma ideia maravilhosa de um projeto, e aí Sim. traz para mim, eu enquanto presidente. Eu não decido nada sozinho. Vai para a equipe de projetos, e na equipe de projetos que vai ter essa decisão, sabe? De, tipo, qual é o custo desse projeto? De que forma a gente vai avaliar o projeto? Qual o objetivo? Que nenhum projeto pode ser solto, tem que ter um, claro. um início, um meio e um fim. Sim. E temos a equipe de comunicação. Na equipe de comunicação nós temos nossos jornalistas, nossos designers, a galera, enfim, toda a área da comunicação. Sim. Por exemplo, o direct no Instagram, uma pessoa responde, um story no Instagram, uma pessoa responde, um post que vai fazer, o design quem produz. Basicamente isso. Ah, isso é muito bom, isso é muito legal. Existe algum trabalho feito voltado para a arte de pintura? Você Sim. recebe aonde essas pessoas que você dá acolhimento na rua? Show de bola. Ó, eu tenho uma formação prática em teatro, foi a minha primeira formação prática. Inclusive, aqui onde a gente está, foi uma das minhas escolas, aqui no Teatro Jorge Amado. Nós temos um projeto chamado Culturando. Esse projeto Culturando, a gente trabalha as artes cênicas, que é o teatro, a dança e a música. A gente trabalha com essas 3 formas artísticas, no caso, essas 3 linguagens artísticas. A gente chegou a fechar uma parceria com o município, com 3 teatros, para a gente estar apresentando com a população de rua, mas a pandemia não rolou. Uhum. E aí, qual é a ideia do Culturando? Também são 2 objetivos. O primeiro, as artes, a parte da artesanal, de ensinar a galera a produzir suas próprias artes e colocar à venda, por exemplo, e ter sua própria renda. E as artes cênicas. E aí, como eu ensino teatro também, a gente estava ensinando para a galera teatro, dança e música. E aí eram 15 assistidos e assistidas, que a gente chegou a fechar com o teatro aqui de Salvador, para poder, dia 19 de agosto é o Dia Nacional de Luta da População de Rua. Então, dia 19 de agosto desse ano, a gente vai estar apresentando uma peça artística, onde quem vai estar atuando são pessoas em situação de rua, entende? Então, é dessa forma que a gente trabalha com as artes na Salvador Invisível. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui no Teatro Jorge Amado. O Teatro Jorge Amado que completa este ano 25 anos de história, em agosto. E estamos prestando essa homenagem aqui bem antes, mas em agosto nós vamos voltar aqui também. Ao meu lado, Lucas Gonçalves. Lucas, fala pra gente como é a situação da mulher de rua. A mulher que vive na rua, né? Show. É uma boa pergunta, professor. Porque, por exemplo, a mulher em situação de rua, quando você fala dela, propriamente dito, e quando eu falo mulher aqui, eu estou me referindo tanto às mulheres trans quanto às mulheres cis mesmo, são esquecidas. São esquecidas e esquecidas demais. Por exemplo... De verdade, né? De verdade. Por exemplo, aí a questão da higiene menstrual. Eu já ouvi, pelo menos semanalmente, já escutei muito em 13 anos de trabalho, as mulheres que não têm um absorvente. E a gente sabe que o absorvente, para a mulher, né, a mulher que eu digo da sociedade geral, é algo que mensalmente ela tem que ter, não é? Isso. Por causa da menstruação que ela vem por ciclos e o ciclo é mensal. Só que com a mulher em situação de rua não é desta forma. Eu já ouvi, por exemplo, uma mulher, não vou falar o nome dela aqui, porque ela não pediu não autorizou a exposição dela, mas mulher que usa um papelão com absorvente interno. Papelão? Entende? Papelão. Eu pensei que queria ouvir papel higiênico, guardanapo. Não, é papelão mesmo, com absorvente interno. Retalhos da própria roupa suja. Ou usar, enfim, miolo de pão que é utilizado. A gente tem, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre isso, sabe? A gente tem que cobrar de quem tem que ser cobrado, que no caso é o Estado, é o município e é a federação. A gente teve agora, por exemplo, um veto do governo federal em relação à higiene menstrual, mas não é só o governo federal. O governo estadual está com um projeto de lei da higiene menstrual que está sentado, mas não aprova, entende? E aí a gente vai ver que, tipo, quando a gente fala de higiene menstrual, a gente está falando das mulheres
nas escolas públicas. A gente está falando das mulheres. Só um assim, adendo, presentes. você fala o governo do estado está com um projeto na Câmara que ainda não foi aprovado. Já foi. Já foi aprovado. De autoria Porque de as Olivia escolas Santana. estão recebendo já, as meninas que estão estudando Pronto. nas escolas já recebem Sim, excelente. Qual é a questão? absorventes. Qual é a questão? Existe a questão de política de governo e política de Estado. Isso, O que está acontecendo é política de governo. Vai acabar o governo em 2022 e vai acabar o projeto. O que a entendi. gente precisa é que esse projeto, Seja que uma já foi política aprovado, do Estado, né? De isso, Estado. política de Estado, para que isso pode entrar governo o que for, não vai acabar. Entendi. Entende? Essas mulheres das escolas públicas, do sistema penitenciário e as mulheres em situação de rua possam continuar recebendo, entende? O governo municipal também está fazendo isso, mas vai acabar, entende? Essa é a questão. Mas existe, assim, alguma espécie de acolhimento do governo municipal? Passam na rua, Existe. entregam, fazem entrega desses absorventes para essas mulheres que vivem na rua? Não é Não? desta forma. Como é que acontece? Pronto. As mulheres em situação de rua, elas recebem seu absorvente quando elas estão acolhidas em uma unidade de acolhimento Sim. do município, que é Isso. gerida pelo município. Mas a gente sabe que, por exemplo, isso segundo o IPEA, 90% da população de rua é composta por homens, entende? 10% apenas por mulheres. E nem sempre essas mulheres estão no centro de acolhimento, estão na unidade de acolhimento, elas estão de fato na rua, entende? E aqui, professor, é até bom a gente trazer essa conceituação de o que é ser situação de rua. A gente tem o decreto 7.053, que é a Política Nacional para a População em Situação de Rua, e ele vai trazer, no seu parágrafo único do primeiro artigo, Sim. o conceito de população de rua. População de rua são as pessoas que está segmentada em 3 partes, né? Primeiro, pobreza extrema, incomum, o vínculo familiar interrompido ou fragilizado, e o terceiro, que é a questão da moradia, entende? A pessoa não tem essa moradia. Só que aí vem outras 3 partes do que é a população de rua. Não é só aquela pessoa que está no logradouro público, debaixo de um viaduto, numa maquise, enfim. Não é só essa pessoa. Existem outros 2 tipos. O segundo grupo de pessoas, que são as que estão na unidade de acolhimento, Sim. e o terceiro grupo, que é o grupo menos falado e não é contabilizado como população de rua, que é o grupo que já está numa casa, por exemplo, numa residência, mas que ela sobrevive do auxílio moradia, que é aqui no Isso. município no valor de R$300, que não é nada cá para nós, R$300 para alugar uma casa. Só que se ela pede seu auxílio moradia, ela volta para a rua, entende? Então, esses 3 grupos são situação de rua, não é só quem está dormindo na rua, entende? Muito bom ter conversado aqui com o Lucas. Lucas, Show. fala pra gente como é que encontra você, tem telefone, tem rede social. Eu quero ajudar o projeto Salvador Massa. Invisível. Como é que eu faço isso? Massa. Queremos muito sua ajuda, continuar com sua ajuda, ajuda de todos os ouvintes também. Você pode seguir nossa página, nosso Instagram, que é SSA Invisível _. Tem o nosso site para você conhecer um pouco mais também, que é o ssainvisível.org. Lá você vai ver um pouco mais sobre nossos projetos, por que a gente fala sobre essa questão da dignidade da pessoa humana aplicada à população de rua. Você pode também fazer sua contribuição mensal de forma financeira, ser um contribuinte mensal, que a gente precisa muito para a sobrevivência. Deixa o Pix, né? Pronto. Tem o nosso Pix, que é o nosso e-mail, ssainvisíveloficial@gmail.com. Ou você pode ser também um contribuinte, indo lá naquele linkzinho na biografia do nosso Instagram, que você vai ser encaminhado para uma plataforma de vaquinha online. E aí, mensalmente, a partir de R$10, você pode fazer sua contribuição. Lucas, obrigado, viu? Tamo As junto, portas pessoal. estão abertas aí. Sempre que você quiser voltar aqui ao programa Reflexões, Show. a gente vai estar aqui para te ouvir, para saber um pouco mais do seu projeto e saber o que você anda fazendo por aí. Por favor, Massa. nos deixe Massa. informado, tá bom? Show. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por sua audiência. O programa Reflexões vai chegando ao final. Quero agradecer aqui a toda a equipe que faz esse programa acontecer, tá certo? A equipe de áudio, de filmagem, aos produtores que estão aqui hoje, ao Estúdio Nagu, né, que faz toda a produção de vídeo, todos esses cortes vocês vão ver aí maravilhosos, tá bom? E hoje, novamente, nós vamos encerrar o programa com um musical, né? Um musical gospel. A cantora Tisa está aqui, vai fazer um musical muito lindo para vocês, tá bom? Um beijo, um abraço, fique com Deus e até semana que vem. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar.
coração se aperta, eu ando tão cansada, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado, não há como rejeitar